Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma reflexão em família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri, com imensa alegria que nos colocamos ao serviço do reino de Deus, ao serviço da Igreja de Cristo. Por isso nós manifestamos esta bendita palavra, trazendo glórias ao nome do Senhor. Que esta bendita palavra possa alcançar lugar no teu coração. Que esta palavra possa te conduzir a uma vida santa, uma vida de integridade, que traz louvor e glórias ao nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique esperto, meu irmão. Fique esperta, minha irmã. Jesus Cristo está voltando. A iminência da volta de Cristo é algo real e nós não queremos nos apartar dessa verdade um único minuto sequer. Portanto, fique atento, fique ligado na palavra de Deus para que você possa ser cada vez mais aperfeiçoado, para que você possa ser cada vez mais aperfeiçoada naquilo que te conduz à salvação. E a palavra de Deus é o instrumento que o Senhor propôs a nós quanto a isso, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim nós podemos entender o quão pecadores nós somos e o quanto mal os nossos pecados nos fazem. O maior mal que o nosso pecado nos faz é o pecado de nos afastar de Deus. Uma vez afastado de Deus, não temos a mínima condição de nos achegar a Ele. Mas em Cristo Jesus, nossos pecados são eliminados, nossos pecados são apagados. E aí sim, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na meditação que temos feito, na reflexão em família dessa nossa nova série, nós estamos trabalhando a carta aos Gálatas. E hoje nós iremos trabalhar Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao versículo 14. Se você puder, se você tiver possibilidade de abrir a sua Bíblia, abra aí, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditos, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas nos livros da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Louvado seja Deus pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela iluminação que recebemos através da palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido irmão, querida irmã, você sabe que um dos maiores elogios que um judeu recebe, o que ele entende, é quando ele é chamado de filho de Abraão. No entanto, o judeu entende, e é claro, isso é algo evidente, que ele é filho de Abraão, sim, mas por uma questão de nascimento, por uma questão de genealogia. Judeu, os israelitas são oriundos de Abraão. E não apenas os judeus, os muçulmanos também se gloriam, eles têm isso como motivo de louvor, serem filhos de Abraão, uma vez que os muçulmanos, a origem do povo muçulmano, ou a origem do povo árabe, tem a sua origem em Ismael. O filho ali de Abraão, que não era o filho prometido, evidentemente, não estava debaixo da bênção ou da promessa dada a Abraão, já que a promessa estava sobre Isaque e não sobre Ismael. Mas ambos, tanto o povo israelita quanto o povo árabe, são oriundos da genealogia ou da descendência de Abraão. E isso lhes é um motivo de grande orgulho. Ok, que tem orgulho, realmente Abraão, quanto homem, foi um homem especial,
por isso foi chamado pelo Senhor para conduzir ali, ou para dar origem ao povo prometido, para dar origem ao Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, isso tem o seu motivo de orgulho. Mas o que o apóstolo Paulo está falando, que há um orgulho muito maior a respeito de sermos da linhagem de Abraão. Há algo muito mais especial quanto a essa verdade, porque nós podemos nos tornar filhos de Abraão por meio da fé. Porque nós cremos que é a palavra de Deus que nos conduz à fé. E Abraão creu na palavra de Deus. É evidente que não numa palavra como esta escrita, mas na ordem de Deus, na direção de Deus, para sair da sua terra e ir para uma terra que ele não conhecia e que naquela terra Deus iria abençoá-lo. E mais do que isso, a palavra de Deus é: eu irei abençoar todas as famílias da terra. A bênção que estava declarada para as famílias da terra, e ali quando fala de família, não é uma família específica, a minha família ou a sua família, mas está falando de todos os povos, de todas as nações. É claro que quando nós lemos esse texto, falamos que Deus irá abençoar todas as famílias da terra, nós de uma certa forma nos apossamos disso, falar: olha, Deus vai abençoar a minha família, a Léa, a Maria e a Sofia. Sim, Deus tem me abençoado, mas o texto, a conotação do texto em abençoar todas as famílias da terra, está falando em abençoar todos os povos, alcançar todas as nações, alcançar em todos os reinos por meio de Abraão, como instrumento de Deus. É esta a declaração de todas as famílias da terra. Muito importante esta conotação do texto. E esta bênção viria pela fé. Por isso que o versículo 9 é tão interessante, de modo que a fé são abençoados como o crente Abraão. Abraão era um homem crente. E qual que era a crença de Abraão? Crença na direção de Deus. Num Deus que conduziria os seus passos a um propósito maior. Aqueles que se alianciam ou que estão ligados à lei, a algo natural, a algo que não seja voltado pela fé, estão debaixo da maldição. Porque pela lei, nenhum de nós somos competentes suficientes para alcançarmos a Deus, para estarmos ligados a Deus. Maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Ou seja, aquele que se desvia da lei se torna maldito. Ele se coloca debaixo da lei, mas se desvia, mas não consegue praticá-la. Isso faz dele um homem maldito. Isto faz dele um homem sujeito a ser condenado pela lei. E você e eu, evidentemente, se formos viver pela lei, seremos condenados pela lei. Ora, a lei não procede de fé, mas daquele que observar os preceitos, por ele viverá. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados a viver o preceito de Cristo. Cristo se colocou debaixo da lei e cumpriu a lei. E por isso morreu. Jesus Cristo morreu por causa da lei. Porque a lei judaica, e mais do que isso, a lei do pecado, a qual escraviza todo homem longe de Deus, o prende ali. E Cristo morreu por isso. O Senhor morreu para nos livrar da lei religiosa. O Senhor morreu para nos livrar da lei do pecado. E com isso, nós precisamos reconhecer esta verdade espiritual e nos render a Cristo Jesus, para que a bênção do Senhor chegue a todos. A bênção do Senhor, ou a bênção de Abraão, a promessa de Deus a Abraão, chegou a todas as famílias da terra, a todas as nações, por meio de Cristo. E com isso nós recebemos o Espírito Santo. Abraão morreu sem ver a promessa completa. Há uma canção bastante conhecida, e os irmãos, muita gente gosta de cantar, né? Quem tem promessa de Deus não morre? Morre sim, meu irmão. Muitos homens de Deus morreram sem ver a promessa. Davi morreu sem ver a promessa. O seu reino não era um reino eterno ainda. Seu reino vai se tornar eterno em Cristo Jesus. Abraão morreu sem ver a promessa completa. Muitos homens morrem com promessas, mas eles são certos de que eles ressuscitarão e verão as suas promessas. Porque nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus que alcança-nos. Portanto, meu irmão e minha irmã, creia na promessa do Senhor, sim, mas uma promessa redentora. Creia no propósito de Deus, sim, e viva pelo Espírito Santo de Deus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, que as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, nós possamos crer e confiar.
mais do que promessas para esta vida. O Senhor nos deu uma promessa para a vida eterna, para uma vida santa e íntegra no Senhor. Que nós possamos te glorificar nesta esperança, nesta expectativa, e assim seja o teu nome glorificado. Abençoa o meu irmão, minha irmã que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, e assim o Senhor possa nos moldar segundo o seu excelente propósito, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor alcance lugar no teu coração. Tenha uma semana abençoada na presença de Cristo Jesus e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.